Aleluia. É, não perca esse sentimento. Vamos continuar nessa onda que Deus está tratando a gente. Creio que Ele usou o louvor, usou coral para falar conosco. Obrigado, Natália. Essa noite. Eu não sei nem onde que coloca a água aqui, gente. Precisa entender a situação. Agora achei aqui. Mas amém. Agradeço o pastor, a pastora, por ter essa seriedade com a casa, né? Então, peço que vocês também agradeçam os pastores que vocês têm, porque acredito que se a gente está aqui é porque eles estão orando pela gente, não só eles também, mas outros irmãos da casa. Creio que Deus ele sustenta a gente de pé. Amém. Se eu fosse dar um tempo para essa mensagem de hoje, eu daria como Deus dos dias maus, do dia ruim, né? Porque, como todo mundo sabe, depois que você aceita Jesus, a gente não tem só dias bons, né? A gente enfrenta dias ruins também. Eu queria começar lendo a carta de Paulo aos Efésios, de número 6. Aí, gente. Capítulo 6, versículo 10. Aí, achei. Que fala justamente, né? Aqui Paulo ele está no capítulo 6, versículo 10. Ele está mandando uma carta para o povo de Efésios, né? Que era um povo muito idólatra. E ele usou essa carta para tentar evangelizar esse povo que, como eles eram de origem de muito paganismo, né? Então, Deus usou Paulo para falar com aquele determinado povo. Então, nesse versículo 6, capítulo 10, Paulo está encerrando a carta aos Efésios, falando justamente sobre as guerras espirituais que a gente enfrenta. Né? Como o Daniel falou aqui, acho que foi muito alinhado de Deus. Eu comecei a chorar, não me conte com as lágrimas lá no fundo. Então vamos ler? Efésios 6, capítulo 6, verso 10. Na minha Bíblia diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes às astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas dos séculos, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai, esse é o versículo chave da minha mensagem hoje, que é o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, aquele Paulo, ele dá algumas instruções para a gente, de como nos manter firmes no dia difícil, né? Como eu falei, a gente não... a vida do crente, depois que a gente aceita Jesus, né? É batalha em cima de batalha, luta em cima de luta, mas Deus, Ele tem estado por nós, né? Amém? Então, e aqui Paulo, ele não diz, né? Se vier o dia mau. Ele fala... Ele encara isso como algo verdadeiro, como algo que vai acontecer. Né? Não é uma possibilidade que ele dá, possivelmente vai ter o dia mau. Ele fala, não, vai vir o dia mau, então se prepara. Ele encara isso como algo certo, ou seja, o cristão ele não vai viver apenas de dias bons. Não vai viver apenas de dias bons, né? Então a gente aprende, só que a gente tem que aprender a permanecer em qualquer cenário. Seja ele bom ou ruim, a gente tem que estar na mesma direção, com o nosso coração voltado para Deus. Só que, como o Daniel disse, né, ele estava enfrentando uma batalha espiritual, e esse dia eu estava meio atribulado e perguntando para Deus, né? Porque parece que algumas vezes a gente ora e tem dias que a gente ora que parece que o céu não responde, né? Parece que Deus está em silêncio. Só que até no silêncio. Então,
Eu mesmo essa semana estava orando, né, para Deus e conversando com Deus, e eu perguntava se tinha algo na minha vida que agradasse a Deus. E se tivesse alguma coisa que agradasse Ele, que Ele fizesse isso florar na minha vida, que fizesse isso aparecer na minha vida. E realmente viesse florescer no meu coração. E aí que estava o pulo do gato, aí que me deu um estalo na minha mente. O pastor veio falar comigo e eu ouvi essa palavra. Que o dia mau ele não vem para destruir a gente. Ele não vem para destruir a gente, ele vem justamente para mostrar se a gente está firme mesmo. Se a gente está, por mais que a gente pode estar quebrado, a gente pode achar aqui. Vou tomar uma água aqui. Então o dia mau ele não vem para nos destruir, ele vem para mostrar para a gente se a gente está forte, se a gente está firmado na palavra de Deus e se a gente depende de Deus. Porque por muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente não, eu consigo, eu bato no peito que eu resolvo, então a gente acaba esquecendo da dependência que a gente tem de Deus. Por conflitos em casa, por várias lutas, a gente fala, não, eu vou resolver, a gente acaba esquecendo essa dependência de Deus. Então Paulo vem na carta de Efésios dar instruções para o povo de Éfeso, né, que por mais que, como eles eram pagãos, a cidade estava passando por uma turbulência. Então, por mais ele escreveu essa carta justamente para ensinar eles como resistir ao dia mau. Então, ele vem para mostrar que a gente é dependente de Deus. Em Mateus 7, 24, do 24 ao 26, diz o seguinte. Vamos lá. Mateus 7, 24 e 25. Quem achou, diga. Eu sempre quis fazer isso. Aleluia. Não, calma aí, vai chegar. Mateus 7, do 24 ao 27. 24 ao 27. Justamente fala sobre os dois alicerces. Que fala o seguinte. Vou ler na minha Bíblia aqui que está mais. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhai-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre uma rocha. Aleluia. E aqui ele fala do imprudente. E aquele que ouve essas minhas palavras, cumpre ou não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, aqui ele fala, né, se a gente estiver firmado na palavra de Deus, a gente vai resistir às tempestades, mesmo quebrado, mesmo Deus, ele fala com a gente de formas muito grandes, né? Então, como eu li, né, em Mateus 7, 24, diz que a casa que está sobre a rocha permanece mesmo quando vem a tempestade. Então, a fé não é construída na crise. A fé não é construída na crise. Ela é provada na crise. E... Peraí, deixa eu ver, cadê... Voltar para o texto de Efésios lá. Então Paulo continua dizendo, né, sobre as armaduras de Deus, que a gente leu, né, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas das ciladas do diabo. Então na minha Bíblia está escrito o seguinte aqui. O cristão está enganjado num conflito espiritual com o mal. Esse conflito é descrito como um combate de fé, que continua até o crente galgar a vida do provir. A vitória do crente foi obtida pelo próprio Cristo, aleluia. Mediante a sua morte de cruz, Jesus travou uma batalha triunfante contra Satanás, desarmou as potestades, os principados das potestades malignas, levou os cativos com ele e redimiu o crente do domínio do maligno.
No presente, o cristão está empenhado numa guerra espiritual, que ele trava mediante contra os nossos desejos, que eu acho que é a parte mais difícil, né? A gente acha, que nem eu falei das tempestades, que as coisas vêm, mas a gente acha que as lutas de fora são mais difíceis, mas as de dentro são bem mais difíceis, né? Que é a luta interna. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos... Não, sim. Contra os prazeres ímpios do mundo e todos os tipos de tentações. E contra Satanás e suas forças. O crente conclamando a se separar do presente sistema mundano, repudiando seus males, vencendo suas tentações e morrendo para elas, e condenando abertamente os seus pecados. A milícia cristã pode guerrear contra todo o mal, não por seu próprio poder, mas com armas espirituais, que é o que Paulo está falando aqui nessa carta, né? No versículo 13 ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. O que isso significa também? É sofrer por conta do evangelho, né? Porque, como eu disse, a vida do cristão ela não é feita só de dias bons, então é perseverar, é combater um bom combate, guerrear espiritualmente, preservar, vencer, ser vitorioso, triunfar, defender o evangelho, combater pela fé, não se alarmar ante aos que resistem, vestir toda a armadura de Deus, ficar firme, destruir as fortalezas do diabo, levar cativo todo pensamento e fortalecer-se na guerra contra o mal. Aleluia. Amém? Então, eu queria abrir agora o versículo de Isaías, porque eu tenho uma notícia para dar para todos aqui, que por mais que a gente se sinta sozinho, incapaz de lidar com tudo isso, a gente não está sozinho. Tem um Deus que ora por nós. Deus está no barco, gente. Deus está no barco e eu creio nisso. E lá em Isaías, vai falar o seguinte. Isaías 43, a partir do verso 2. 43, 2. Aqui Isaías está... Eles estão falando para o povo de Israel, mas agora, vou ler desde o 43, 1. Obrigado, Rebeca. Mas agora sim diz o Senhor. Esse é no contexto que eu estou falando, gente, que a gente não está sozinho. Em hipótese nenhuma, a gente esquecer do Deus que a gente serve. Então, mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo seu nome, tu és meu. Quando passares pela água, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Amém? Então, assim diz o Senhor, né, que nesse breve texto que eu li, Deus ele expressa o amor a Israel, né? Só que você vai perguntar, mas Eduardo, mas era para um tempo específico, era só para Israel. Não, a Deus ele é específico porque ele fala para o povo de Deus, para os filhos de Deus, para gente, se a gente passar pelo queimar, nem a chama arderá no nosso corpo. Então, na minha Bíblia diz o seguinte: Deus expressa seu amor a Israel e as bênçãos advinda desse amor. Todas as bênçãos aqui mencionadas pertencem principalmente aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus, não é só o povo de Israel, aos filhos de Deus. Mediante ao quê? Mediante a fé em Cristo. Deus nos criou e nos remiu, pertencemos a Ele. Amém? Então, como foi dito aqui, quando a gente passar pela água, quando a gente passar pela luta, a gente não pode esmorecer, a gente não pode deixar cair a nossa fé, porque tem um Deus que ora por nós. Mesmo que você não vê saída, que nem o Daniel falou, ele estava
passando por uma dificuldade e ele tentou distrair a cabeça dele em outras coisas e nada deu certo. E Deus usa quem a gente menos espera para falar daquilo que a gente estava vivendo, a gente está passando. Então, por muitas vezes a gente duvida do poder de Deus, duvida do nosso chamado. Meu Deus, parece que quanto mais eu busco, mais as coisas dão errado, mais, tipo assim, não dá errado no sentido de, parece que fica mais distante e parece que você vai indo e vai indo e Deus vai. Mas Deus, ele disse que a gente tem que ficar firme, a gente tem que ficar firme. E nessa passagem, Deus não fala, ele não fala tipo assim, se você passar pelo mar. Ele fala quando você passar pelo mar. Então ele não te priva de uma possibilidade. É quando você passar, você não vai sofrer mal nenhum, se você estiver debaixo de uma palavra. Então, Deus, eu creio que ele fala em dias maus, ele não fala só quando a gente está bem, quando a gente está cheio, quando a gente está explodindo do poder de Deus. Então, quando a gente está mal, ele fala também. E o silêncio de Deus também fala. Em silêncio aí, é aí que ele fala mesmo, porque a gente começa a nos reavaliar, ver aquilo que a gente está fazendo de errado, porque que às vezes as coisas não estão acontecendo. Então Deus fala nos dias maus e muitas das vezes é nesse dia que ele nos molda. É nesse dia que ele pega, como se fosse o vaso na mão do oleiro mesmo, ele pega a gente tudo. É no dia mau que ele nos molda, irmãos. Nos fortalece e se revela a nós. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração e agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de vocês. Em nome de Jesus. Pastor? Amém. Pastor. Ah? O Dudu gelou agora, irmão. Apontei pra ele e fiz assim, ó. Não sei de nada, não. Eita, Deus é bom. Falei pro Dudu, que diferença tem ministrar 1h e 20 minutos? É o tempo? É só o tempo. Só isso. Não tem... Deus usa quanto tempo quiser, 10, 15, 20. Não interessa. Pode usar uma pessoa para ministrar a noite toda. Pode fazer isso em 10 minutos, 5 minutos, né? Mas o tema é esse, é o dia mau. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Essa foi a palavra que Deus me deu hoje. Eu não vou continuar só ministrando em relação ao que o Dudu estava. Pode deixar aí. Aqui o Dudu estava ministrando. Pastor, que vocês não, é que uma palavra que não, agora para mim era pro tu, mas já que você fica aqui. É que quando o Dudu começa a chorar é pior que eu. Não, então, quando o Dudu começa a chorar, pronto. Porque na presença de Deus, meu irmão, homem chora, não tem conversa não. Homem que é homem chora na presença de Deus. Né? Deus é bom. Me ajuda hoje, hein, povo? Vamos lá. Ora, Elias em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha. Amém. 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. A palavra de quem? Talvez a palavra que veio do Senhor, talvez seria algo sobrenatural. Valeu, Elias. Você
profetizou muito bem e secou mesmo, não caiu nada. Olha que bênção. Mas a palavra foi diferente. Põe aí. Saia da onde? E vá para o leste e... Vamos lá de novo, irmãos. Saia daqui, vá e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Versículo 4. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ali ficou. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente à cidade de Sarepta ou Serepta, dependendo da sua tradução, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha, um cântaro, um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha no cântaro não acabará e o azeite da botija não secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Fez conforme Elias dissera, disse. Desse modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar ou morreu. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele apanhou dos braços dela, levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em sua própria cama. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela? Então ele o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida deste menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa, entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está? Continua. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Se eu não me engano, pula para o 18 agora, é isso? Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra, eu quero que você guarde isso. Depois de um longo tempo, no 3º ano, a palavra do Senhor a Elias: vá, apresente Acabe, pois eu enviarei chuva à terra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dele? Aleluia. Eu vou ser rápido, tá, irmão? Fique em paz aí, eu vou ser rápido. Eu estava lendo essa mensagem, o dia mau chega para todo mundo.
O dia ruim chega. Como o Du falou em Efésios 6,13, ele vai dizer assim: quando ele chegar. Não é se ele vai chegar. É quando ele vai chegar, ele vai chegar. Esse dia mal chega para mim e para você. O problema é a gente saber como que a gente vai enfrentar isso. E a gente vai enfrentando dias e dias. E chega uma hora que parece que a mente, o coração da gente vai explodir. E a gente tem um refrigério de Deus, e Deus vai falando, e Deus vai tratando. E o que me chamou a atenção nesse texto foi justamente, pode colocar começar de novo para mim, 17:1. Foi que o Senhor fala assim, Elias fala assim: não vai cair água mediante a minha palavra. Se eu abrir a boca, vai cair água. Se eu não abrir a boca, vai continuar seco. E aí, depois que Elias fez isso, a gente pensa que logo depois, você imaginou hoje, você agora aqui, você já imaginou você chegando e falando assim: ó, acabou, não chove mais. E Deus fala lá de cima: ok, não chove mais. Você sentir? Você ia falar: uau, como Deus me usa. Como Deus me usa. Oh, glória. Aí você ia falar assim: agora vai abrir as agendas. Agora eu sou o pregador da vez. Eu sou o profeta da vez. Agora é o começo. Algo sobrenatural daqui para frente. É só ladeira acima. Daqui para frente Deus vai me usar tremendamente. Olha como eu sou usado por Deus. E aí Deus lá de cima, Ele não quer tratar com um povo de Israel, Ele quer tratar com um homem, com Elias. O problema estava com o profeta, não com o povo. Deixa eu tratar com você primeiro, filhão. Aí talvez ele pensasse assim: agora Deus, quando o Senhor falar comigo, qual que é a peripécia que a gente vai fazer? Vamos destruir Acabe, vamos destruir Jezabel. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Qual que é a palavra que o Senhor vai lançar? Qual é a palavra que eu vou fazer? Deus, fala comigo. Deus, fala comigo, porque agora, pastor, estão todo mundo com medo de mim. Mas fala para mim qual que é a palavra. Versículo 2. Depois disso veio a palavra do Senhor a Elias: sai daqui, Elias. Como, Deus? Sai daqui. Você não está entendendo, filho. O dia mal chegou para você. Sai daqui. Senhor, mas o Senhor não. Eu vou falar com você. Você precisa entender que agora o dia mal é seu. Senhor, mas eu profetizei. Senhor, mas eu orei. Senhor, mas eu isso. Não interessa. Sai daqui. Quando a gente vê Deus falando com ele dessa forma, a gente parece que Deus está muito bravo com ele, mas Deus não estava bravo. Porque era o dia dele. E Deus entende quando você está cansado, Deus entende quando você está triste, Deus entende quando você está dolorido, Deus entende quando a dor está dentro do teu coração, Deus entende, foi o que o Du falou, Deus não vai te destruir, Ele vai entender e te colocar no lugar, porque se Deus quisesse, Ele falava assim para Elias: deixa eu te dizer uma coisa, eu vou dar uma palavra, você libera uma palavra para Acabe e para Jezabel, eu vou matar todo mundo, eu vou passar cerol, acabou, eu vou falar, eu vou liberar a minha palavra, e você chega lá, Elias, e abre a tua boca, e vai morrer todo mundo, porque aconteceu. Mas antes Deus queria falar com ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Elias: sai daqui. Eu poderia fazer, eu poderia falar,
Eu poderia liberar uma palavra para você, e você, porque se a água não vem, eu poderia falar algo para você, e você falar e acabar com tudo, acabar com Acabe, acabar com Jezabel, acabar com o exército, o que fosse, mas não é, o dia mau chegou para você, então sai daqui. E vai para onde? Olha o que Deus vai falar. Sai daqui, vai para o leste e esconde. Vai se esconder. Porque você precisa aprender que naquele Querite, nesse lugar, é um lugar que eu vou cortar você. É um lugar que eu vou podar você. É um lugar de silêncio. É um lugar de dependência. E Deus vai esconder ele lá. Porque o dia mau chegou para ele. O dia do profeta, o dia daquele homem, era aquele dia. E a partir de hoje você vai aprender algumas coisas comigo. E a primeira é que você tem que entender que você depende de mim. Então eu tiro de você todos os pilares que você acha que vão te sustentar. Eu vou tirar de você todos os pilares que você acha, que você corre, que você vai, que você... Não. Você vai entender que é no silêncio, é no sozinho que você vai entender que você vai me buscar. Que é nesse lugar que você vai aprender que eu vou dar ordem e você vai depender do que eu enviar para você. Você não vai depender do B, o do C, você não vai depender da tua mãe, você não vai depender do teu pai, você não vai depender de situações, não, Elis, você vai depender totalmente de mim, e nesse lugar de silêncio, eu quero que você fique lá, para que você aprenda a depender de mim, porque quando a gente tem um problema, muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente pega o celular e liga, irmão, ora por mim. Fulano, será que dá pra gente bater um papo? Ciclano. Não é assim que a gente faz? Tem aquele irmão chegado. Posso falar com você? Deus está te dando isso. De Elias. Você não vai falar com ninguém. Você não vai deitar ninguém. Você vai para um lugar de silêncio. Mas eu entendo você porque estou te mandando lá. Sou eu que estou te enviando para esse lugar. E você vai entender que eu estou te preservando. Eu vou te preservar nesse lugar. E você vai aprender que você vai depender do que eu enviar para você. Pode passar no 4, por favor. Você beberá da água do riacho, e aí ele vai dar a coisa assim, eu sei quem você é, mas fique em paz, porque sobre você eu já dei ordem. Ordem a quem? Eu dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. Pode 5. O que aconteceu? Ele fez o que o Senhor tinha dito e foi para o riacho de Querite, ao leste de Jordão, e ali ficou. Versículo 6, aleluia. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde. Ou seja, não vai ir o profeta lá. Não vai o pastor lá. Não vai ninguém lá. Sou eu que estou enviando lá. Sou eu que estou indo lá. Ninguém, não. É você e eu lá. É só nós dois lá dentro. Não tem a terceira ou quarta pessoa que você imagine. Não, lá é só eu. Eu vou te mandar de novo para o lugar que eu queria que você estivesse. Não tivesse saído por um tempo até eu tratar com você. Mas a gente é teimoso. A gente quer sair do Querite antes de Deus tratar. Por quê? Porque Deus tira tudo que está ao nosso redor. Deus muda tudo que está ao nosso redor. E a gente pensa assim, Senhor, o que eu faço agora? Só espera o corvo chegar. Esperar o quê? Espera o corvo chegar. Espera. Como assim, Senhor? Dependa do que eu te der. Dependa do que eu fizer para você. Pô, coisa dura, né? Quando Deus faz isso com a gente. Pô, coisa dura. Quando Deus dessa forma. Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui, Querite,
É um lugar que a gente aprende a depender de Deus o dia todo. Não das pessoas, mas do Senhor. É um lugar que, com todo respeito, e não fique triste com o que eu vou dizer, é aquele dia que você quer receber um telefonema, mas você não recebe. É aquele dia que você quer um abraço, mas o abraço não vem. É aquele dia que você quer chegar diante de alguém e alguém falar: olha, eu tenho uma palavra para você, mas essa palavra não vem. É aquele dia que você vai orar e o teto está de bronze. E você abre a Bíblia está gigante. Deus fala: vai para o teu lugar secreto, filho. Deus falou para mim esses dias: você precisa de secreto, não como líder, não como pastor, mas eu te quero lá como filho. Esquece isso um pouco. Você vai para esse lugar secreto, quando você começa a falar comigo, você não fala de você, você fala dos outros. Você vai no lugar secreto e você, oração, às vezes é pelos outros. Eu não quero, eu sei o problema dele, eu sei, mas eu quero que você fale o que está doendo aí. Eu sei, abre a tua boca e fala para mim. Não, mas eu vou no lugar secreto. Então, você não vai para o lugar secreto falar com o Senhor, você fica falando dos outros, por quê? E Deus tira isso da gente, a gente fica, meu Deus. E a gente começa a entender que a gente precisa depender de Deus todo momento. Deixa eu te falar, nesse lugar, Deus vai te surpreender. Às vezes a gente precisa voltar para lá, para Deus. Mas sabe, Senhor, parece que eu estou só. Não, você não está só. Eu já dei ordem ao teu respeito. Eu já falei ao teu respeito. Você vai ser sustentado por mim. Aparentemente você vai pensar que está sozinho, mas você não está sozinho. Eu estou com você. Porque o dia mal chegou para você. Mas o teu dia mal é o acúmulo de tudo que aconteceu com você, Elias. Olha a vida, a gente está vendo que Elias foi lá para o versículo 17. Olha quanta coisa ele havia passado. E ele libera uma palavra: chega de água. Um profeta ferido fere os outros, gente. Chega de água. Aonde está para ele falar isso? Mostra para mim o versículo. Alguém tem coragem de falar: pastor, está aqui, ó. Deus mandou. Ele diz assim: segundo a minha palavra. O cara estava pelas tampas, gente. Era por isso que Deus falou: você precisa ser tratado. Então teu dia mal chegou, foge e se esconde. Só que um dia, ele está lá, dia após dia. Eu pergunto para você, quem colocou ele lá? Foi o diabo? Foi uma armação do inimigo que fez isso? Não foi. Quem colocou ele lá? Foi Deus. Deus colocou ele naquele lugar. Deus colocou ele naquele ambiente. Deus estava lá, ali alimentando ele. Deus era com ele. Deus estava tratando ele. Por quê? Porque Deus não olhou para ele e julgou. Não, filho, você... Não. Eu quero te tratar. Então eu vou te colocar ali. Aprenda isso. Deus, ele faz dessa forma. Ele me pega e te pega e coloca nesse lugar e nos esconde. Por quê? Porque está todo mundo atrás de você e vão te pegar. Eu poderia liberar uma palavra, Elias, e acabar com todo o exército, mas eu não quero. Eu quero te esconder para você depender de mim. Deixa eu te esconder. Senhor, irmãos, a Bíblia diz assim: aquele que habita a sombra do Onipotente descansa. A sombra do Onipotente, o esconderijo do Altíssimo é descanso para mim e para a sua alma. Descansa, Elias. Não se preocupa com o seu trabalho. Não se preocupe em profetizar agora. Em nada, só descansa.
tem comida e tem água. Quando for subir o nível do seu descanso, eu vou te mostrar. E aí a Bíblia vai dizer assim, pode passar, por favor? Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva ou seja, o riacho seca por causa da palavra dele. E Deus diz assim, agora então Deus abandonou Elias. Deus abandonou. O que parecia sustento, deixa de existir. Não é abandono. É intervenção divina. Deus seca fontes. Ela começa a ocupar lugar que não devia ocupar. Nem toda perda da gente é derrota. E nem tudo que a gente vê que virou sequidão é o inimigo, é Deus dizendo assim, o lugar para você agora é outro. Esse lugar dele secou, velho. Vamos mudar o ambiente? Senhor, mas eu estou aqui na tua dependência, você vai continuar na minha total dependência. Aí Deus vai falar assim, vamos mudar a direção? Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom. Fique aonde? Fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça. Quando Elias ouviu isso, pastor, ele deve ter ficado muito bravo. Senhor, você está de brincadeira? Uma viúva vai me sustentar? Uma viúva vai me sustentar? É sério? É sério que uma viúva vai me sustentar? Porque para ele ali era o fim. Como, Deus? Como? Elias, eu estou mudando o cenário e quebrando a sua lógica. Isso é de graça para nós, irmão. Deus muda o cenário e quebra a lógica. Se Deus está fazendo isso com você, Ele está mudando o cenário e quebrando a tua lógica, o que você está pensando. Você. Mas, Senhor, não. É uma viúva. E sabe o que vai acontecer? Ela vai te fornecer comida. Como assim? Ela vai te sustentar, Elias. O sustento já não é mais de mim. Agora o sustento é dela. Não vem do alto, mas para ela. Pastor, como que Deus falou com ela? Você quer ver? Vai. Versículo 9. Ele foi a 10, né? Ele foi a Sarepta quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água, uma jarra para beber? 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga um pedaço. 12. Ela respondeu: tão certo como vive o meu Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro, e um pouco de azeite e uma botija. Estou escolhendo 2 gravetos. 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para a tua casa, faça o que eu digo. Porém, faça um pequeno pão com o que você tem, traga-o para mim, depois faça algo para você e para o seu. 14. Pois assim diz o Senhor. Essa foi a ordem. Deus não falou antecipado. Agora Deus está falando para ela: a farinha do cântaro não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre a terra. Foi ali que o Senhor deu a ordem para ela. E Deus usou quem? Eu quebro a tua lógica, Elias. Eu quebro o que você está pensando. Não é sobre a viúva, filho. É sobre você. Você pensa que
dei ordem para ela e eu uso você para liberar essa ordem. A profética está na tua boca. Mesmo no lugar de descanso, mesmo no lugar de renúncia, ainda tem uma palavra na sua boca. Ainda tem autoridade sobre a tua vida. Deixa eu te usar. Eu vou te quebrar mais um pouco. Tá bom, Senhor? Deus muda o cenário, quebra a lógica. Um profeta depende de uma viúva em escassez. A fé deixa de ser confortável e se torna realidade. A nossa fé, ela é movida no dia mal, porque ela está tão confortável com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu vejo, ou com aquilo que está ao meu redor, que Deus mexe em tudo. E ela tem que ser prática. Deus muda tudo que a gente imagina para aprofundar a minha e a sua dependência dele. Eu não sei como você está. Eu não sei como está a tua dependência. Eu sei como está a minha. Eu não sei. Mas deixa eu te dizer isso. Deus, ele vai aprofundar a sua dependência nele. Nem que para isso ele te leve para Serepta. Nem que para por um tempo você tenha que liberar uma palavra. E você falar para alguém, e esse alguém dizer assim: Deus mandou eu ficar. Deus mandou eu estar do teu lado. Agora ele não está sozinho. Você notou que o ambiente mudou? Agora ele não está sozinho. Agora Deus coloca pessoas ao redor dele, pastor, para que ele seja cuidado por outras pessoas. Porque existe uma palavra. O ambiente mudou, o cenário mudou, mas o cuidado de Deus não mudou. Muda. Que ele te trata quem você é no secreto. Serepta trata quem você mudou no processo. Você precisa ser tratado no secreto para liberar uma palavra profética no meio de todo o processo que de ninguém acredita. A culpa foi sua? Não. É que o dia mal chegou para você, mano. E quando ele chega, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, 15. Ela foi e fez conforme Elias dissera desse modo a comida durou muito tempo. A comida durou quanto, gente? Não é? Muito tempo. Para Elias e para a mulher e para a sua. Todo dia de manhã, todo dia durante o dia, ela ia comer alguma coisa, ou quando eles iam comer, a palavra profética estava fazendo efeito. Por quê? Porque ele estava ali e ele dependia daquela família. Então todo dia pela manhã, vamos fazer o pão, vamos fazer isso, e tinha azeite, e tinha farinha, e glorificado seja o nome do Senhor por isso. E ali a coisa começou a acontecer, e as coisas, o dia mal começa agora a virar uma dependência. E aí Deus lá dentro do processo, Deus fala assim: Elias, agora eu vou fazer algo com você. Vamos subir um nível um pouquinho mais, para você entender quem eu sou na sua vida. A palavra foi liberada, você aprendeu que assim diz o Senhor funciona. Vamos ver, quando você está no meio de uma situação difícil, aonde eu te escondi, aonde eu coloquei, vamos mudar o cenário de novo para você. E Deus vai mudar o cenário de novo. Pode ir um pouquinho mais. 16. Não se acabou e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. 17. Algum tempo depois, Deus vai dizer: eu vou mudar o cenário de novo, filho. Oh Deus, que mexe no processo da gente. O filho da dona da mulher, a dona da casa, ficou doente. A situação se agravou tanto que finalmente ele parou de respirar. 18. Então a mulher reclamou: Elias, o que você tem contra mim? Eu só fiz o que Deus mandou. Eu só te ajudei. Mas o que você tem contra mim, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado? E eu não quero falar sobre isso. A gente não vai falar da mulher, o negócio é com Elias. Isso aí deixa para outra ministração.
e mataram o meu filho. 19. Dê-me seu filho, respondeu. Ele o apanhou nos braços. Apanhou dos braços dela, levou para cima, para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs a sua própria cama. E olha que oração linda e maravilhosa que ele fez. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxesse também desgraça sobre essa viúva em cuja casa estou hospedado, fazendo o filho dela morrer. 21. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: você viu a farinha e você viu o azeite? Você viu o que eu fiz? Você foi sustentado? Você viu o que eu fiz? Aham, eu vi. Então, de novo eu vou te dizer, ser escondido, mesmo você ali, sendo cuidado por alguém que você não queria ser cuidado, existe uma palavra dentro do teu coração. Abre a tua boca. Traz vida onde tem morte. Sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou te provando, filho. E aí a palavra vai dizer, o Senhor, ele vai dizer: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. 22. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino e ele reviveu. Ele jejuou 15 dias, 20 dias, 30 dias. Ele fez campanha no monte. Fez? Que oração é essa? É a oração de um profeta, a qual o coração está sendo tratado pelo Senhor. Eu vi o que o Senhor fez. Eu sei o que o Senhor faz. Então, Senhor, eu sei que a culpa da morte desse menino não é dela, não é do pecado dela. Ele morreu porque o Senhor quer falar comigo. O Senhor está me testando. Eu não tenho força para trazer a vida a ele, mas eu sei que o Senhor tem. Traz vida, Senhor. E aí a Bíblia vai dizer: o Senhor ouviu o clamor. E a vida voltou e o menino dele reviveu. 23. Então Elias pegou o menino, levou-o para a parte de baixo da casa, entregou a sua mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é... Aprendeu, Elias? A palavra que sai da tua boca é verdade. Alguém tem que falar isso para você. Viu como que se trata e como se cura? Então aprende, de uma vez por todas, que tudo que a gente passa, Deus está por trás. Só quando a gente faz o que nele não mandou. Mas quando você está na vontade dele, tudo que você vai fazer, é ele que está por trás. Versículo 25. Desculpa, 18. Depois de um longo tempo, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias a apresentar-se a Acabe, pois eu enviarei chuva a de descanso. Agora é hora de voltar e fazer. Querite, Serepta, é para guardar o teu coração, você entender aquilo que eu quero falar com você, você depender de mim, você depender do que eu vou fazer, porque vai chegar a hora que você tem que voltar lá. Lembra 3 anos atrás, filho? Lembra que você liberou uma palavra que não ia chover? Pois é. Esses 3 anos que eu te escondi, filho, não era para tratar com o meu povo, porque a sequidão trata com ele,
mas com você quem trata sou eu. Vou repetir. A sequidão tratava Israel. Enquanto Israel estava sofrendo por uma seca, Deus estava guardando a vida do profeta dele. O profeta dele tinha corvo, tinha carne, tinha riacho, tinha farinha, tinha azeite, tinha cura, tinha restauração, Deus estava guardando. Por quê? Porque enquanto Deus está tratando com o povo de Israel, Ele está dizendo: eu não estou te condenando, eu não estou curando você, Elias, porque eu preciso você. E a hora é essa. Volta, que o povo precisa de você agora. Eu falei: uau, Deus, misericórdia. O Querite trata quem a gente é no secreto. O Serepte prova quem a gente se transformou. Deus não me expõe, nem te expõe antes de tratar. Nem promove, nem me promove, te promove antes de te provar. Vou repetir. Ninguém é promovido a nada antes de passar por provação. É assim que funciona. O dia mal chegou, 3 anos aquele homem. O homem que liberou a palavra para secar. O homem que liberou a palavra. O profeta da vez, o Senhor disse: ô filho, vai para lá que eu quero tratar com você. Ou seja, quem te sustentou no secreto não perdeu o controle de nada. Então fique em paz. Não sai desse lugar que Deus te mandou você ficar. Deixa Deus ir curando. Deixa Deus ir tratando. Vai ter corvo para te sustentar, vai ter carne, vai ter água no ribeiro. Talvez você olhou e falou: meu Deus, estava me sustentando até agora, e de repente secou a água. É porque Deus vai te levar para Serepta. Deus vai colocar alguém do teu lado para te ajudar. E você vai ter uma palavra profética. E você vai liberar. Porque vai chegar um tempo que Deus vai falar: volta onde você começou. Volta lá. E é sobre isso essa noite. Ele continua sendo Deus no corte, na falta e no provável. O dia mau chegou para ele, assim como o dia mau chega para todos nós. Mas o que eu quero dizer para você é sobre isso. É sobre voltar lá atrás. Vai chegar um tempo que Deus vai falar para você: volta. Faz o caminho de volta. Você vai passar pelo Serepta, você vai ver, você vai passar pelo Querite, você vai lembrar que os corvos te sustentavam ali, você vai lembrar que ali tinha um riacho. Você vai lembrar que eu dei uma ordem para a viúva usando a tua voz. Você vai lembrar que você foi usado para ressuscitar uma criança. Você vai lembrar que você foi usado para liberar uma palavra de fartura sobre a mesa de uma viúva que ninguém ajudava, mas eu usei você. Você vai liberar, você vai passar pelo caminho que você ouviu, você falou, Deus te usou. Volta lá atrás que você vai chegar no mesmo lugar quando você liberou a palavra que não ia chover, filho. Eu não quero usar ninguém, porque a ordem que eu dei não foi para ninguém, foi para você. Então é você que vai voltar lá diante de Acabe e dizer: vai chover, Senhor. Corre, Acabe, porque há uma nuvem do tamanho